macetes para dominar suporte e resistência de uma vez por todas. Cara, assiste esse vídeo quantas vezes você achar necessário e anote tudo que você puder, porque o que eu vou ensinar para vocês hoje vai ser o divisor de águas para você que gosta de operar suporte e resistência. Eu recebo muita reclamação de pessoas falando que não sabe operar direito, suporte e resistência, porque sempre rompe, que pega justo a vela de rompimento. Então, assim, foca no que eu vou te ensinar agora, que eu tenho certeza que você vai evoluir muito. E principalmente a última dica que eu vou passar nesse vídeo, ela é crucial também para o seu resultado. Beleza? Claro que antes da gente começar, eu quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal para que eu continue trazendo mais vídeos como estes e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Beleza? Beleza. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa analisar, que você precisa saber identificar no gráfico para você operar suporte e resistência e ter assertividade boa é o tipo de gráfico, ok? O tipo de gráfico ideal para você operar suporte e resistência é o mercado lateral. Por quê? Porque se ele está lateralizado, ele tende a respeitar muito mais ali aqueles limites de suportes e resistências, ok? Então muita gente acaba tomando loss, operando suporte e resistência, porque está operando em mercado em tendência, tá? O que é o mercado lateral? Tá vendo? Ele faz topos e fundos, mas ele está andando de lado, ó. Andando de lado. Grava mais ou menos esses padrões aqui. Beleza. Então o mercado tem que estar lateralizado para você ter um bom resultado operando suporte e resistência. Se o mercado estiver em tendência, cara, o mercado está em tendência, corre. Mercado em tendência é para pullback ou linha de tendência. Beleza? Então o que você precisa é de mercado lateral. Beleza. Segundo ponto. Quando eu opero suporte e resistência, eu gosto de pegar a partir do terceiro toque. Quando o mercado está lateral, pessoal, eu pego a partir do terceiro toque. Então, por exemplo, vou pegar aqui o EURUSD que estava bem lateralizado. Observem, aqui no EURUSD, pessoal, eu tenho o primeiro toque, que veio aqui nessa resistência, né? Tenho o segundo toque aqui nessa resistência, e aqui já foi o terceiro toque, tá vendo? Então, a partir do terceiro, eu posso operar o terceiro, o quarto, o quinto, ou, se você quiser, né, se arriscar um pouco mais, você vai até romper. O que eu gosto de fazer é ir até bater a minha meta. Bati minha meta, eu saio fora. Por quê? Quando o mercado está muito lateral, quando ele rompe também, ele rompe com tudo, leva todo o seu dinheiro. Então, assim, surfa enquanto você puder, porque quando ele está lateral, ele respeita muito mais toques do que 3, 4, né? Mas você vai até bater sua meta, ou até pegar o primeiro rompimento. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu entrei aqui, entrei aqui, entrei aqui. Quando eu entrei aqui, deu um gain, mas foi um gain meio sofrido, na verdade, né? Retraiu bem pouquinho aqui. Então, se ele retraiu bem pouquinho aqui, eu já não entraria na próxima, porque eu já passei um sufoco ali. A mesma coisa eu faria se ele tivesse rompido. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu não bati minha meta ainda, né? Eu não bati minha meta ainda, e essa vela aqui, ela rompeu aqui, esse ponto. Eu entrei e ela rompeu. Nesse caso, quando eu tomo o primeiro loss, eu já saio daquele par imediatamente. Eu já descarto ele e busco uma nova oportunidade, tá? Então, se você estiver operando, tomou o primeiro loss, você já descarta aquela região e espera o gráfico andar e te dar novamente um padrão de retração. Aí, faz de conta que ele rompeu ali, aí aqui na frente, ele voltou a retrair, ó. Peraí. Vamos imaginar, pessoal, que aqui na frente, ele voltou a fazer isso aqui, ó. Ele tocou, retraiu, deixou pavio, ó. Veio aqui de novo, tocou, retraiu, deixou pavio. Ou seja, já tocou 2 vezes ali de novo. Então eu sei que ali é um bom ponto de retração de novo. Se ele viesse para tocar pela terceira, eu entraria a partir da terceira. Por quê? Porque o preço voltou a retrair ali naquela região, tá? Então lembre-se da seguinte frase: o preço tende a sempre repetir os mesmos padrões. Se ele está deixando rejeição naquela zona, retração naquela zona, é provável que ele vai continuar retraindo naquela zona. Se ele não está deixando retração naquela zona, é provável que ele não vai retrair, tá? E aí, basicamente, eu quero que vocês entendam isso, que você só vai pegar a partir do terceiro toque. A partir do terceiro toque, você vai até bater a sua meta. Bateu a meta, tchau, ou rompeu, tchau também, né? Porque é provável que ele já não vai ficar mais lateralizado. Beleza. Terceira dica, pessoal. Você sempre vai analisar o movimento das 2 velas anteriores.
analise melhor, né? Analise o movimento das duas velas anteriores. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos imaginar que aqui, pessoal, antes de tudo, eu quero que vocês entendam o seguinte conceito, tá? Muita gente acaba errando muito na hora de interpretar o gráfico, na hora de analisar o gráfico, porque não sabe identificar aonde está a força naquele momento. Se nós operamos opções binárias ou qualquer outro mercado, nós temos que entender que as operações a favor da força ou a favor da tendência, elas são muito mais assertivas, ok? Então, por exemplo, o que eu quero que vocês dominem, tá? Vamos imaginar que aqui eu tenho um candle, tá? Que deixou o pavio aqui em cima. Aqui eu tenho um outro candle. Opa, desculpa. Aqui eu tenho um candle que deixou o pavio aqui em cima. Deixa eu desenhar esse trem um pouco mais pra cá, gente. Tem um candle que deixou o pavio aqui em cima, tá? E eu tenho um outro candle que fez isso aqui, ó. Que deixou o pavio aqui embaixo, beleza? Eu quero que vocês dominem o que eu vou falar agora, tá? Que é um macete também para você começar a melhorar muito sua assertividade. A força vendedora, pessoal, força vendedora, pavio superior. Assim como a força compradora, tá? Força compradora. Aliás, vou fazer melhor. Não, tá bom, sim. Força compradora, pavio na parte, pessoal, o que acontece? Aqui, né, aqui nesse ponto, ó, eu tenho o quê? Um pavio na parte superior da vela. Esse pavio aí, pessoal, indica o quê? Indica que esse preço, provavelmente, ele nasceu, foi lá em cima, perdeu força compradora, ganhou força vendedora e deixou esse pavio aqui. Quando ele deixa esse pavio, ele está dizendo que ali ele tem força de baixa, tá? Então é bom para você pegar uma operação de venda quando tem uma região próxima ali, porque esse candle já está te dizendo que ali existe uma força dominando, que é a força vendedora. Assim como, se você dominar isso, você vai entender também que esse outro candle aqui, ó, deixa eu fechar aqui, que esse outro candle aqui, que foi o candle verde, o que ele fez, pessoal? Ele nasceu, né? Ele foi lá embaixo, perdeu força de baixa, ganhou força de alta, deixou o pavio aqui, né? Exatamente aqui. Esse pavio que ele deixou aqui indica o quê, pessoal? Indica força compradora, tá? O que você precisa entender? Eu nunca vou operar contra uma força. Anota aí no seu caderno. Nunca operar contra uma força, ok? Por que eu estou te explicando isso? Eu já te mostrei que força vendedora, o pavio fica na parte superior, e força compradora, o pavio fica na parte inferior. Anota no seu caderno isso para você não esquecer, beleza? O que eu quero que você comece a analisar agora? Se liga nesse macete. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma resistência, tá? Tenho aqui uma resistência. Aí, pessoal, o preço fez exatamente isso daqui, ó. Ele veio, ó, veio um candle aqui, nasceu, subiu, deixou o pavio bem aqui. Aí veio outro candle aqui, nasceu, subiu, deixou o pavio bem aqui. Aonde que está essa força? Aonde que está essa força? A força aqui agora, pessoal, não é o quê? Compradora? Não é? Então, lembrem-se, eu nunca vou entrar contra essa força. Então, por mais que aqui eu tenha um bom ponto de entrada, seja, por exemplo, o terceiro toque ali na resistência, eu queira entrar, eu não vou apertar o botão, porque os dois candles anteriores estavam me dizendo que ali não existia força vendedora, e sim força compradora. Então eu nunca vou entrar contra essa força que está agindo ali na minha região. Lembrem-se, o movimento do preço, ele é muito mais importante do que a região. Anotem aí, o movimento do preço é muito mais importante do que a região. Então comecem a analisar aonde que está a força nas duas velas anteriores, antes de chegar na sua região de marcação, tá? Sempre analise as duas velas anteriores. Agora, por exemplo, se eu tenho aqui, né, uma vela que foi lá em cima e retraiu, deixou o pavio aqui. Aí eu tenho outra vela que foi lá em cima e retraiu,
deixa o pavio aqui. Cara, nesse caso, quando a próxima vela vier bater aqui, eu vou entrar sem medo. Se for a partir do terceiro toque, né? Eu vou entrar sem medo. Por quê, pessoal? Porque os dois candles anteriores já estavam me dizendo que existia uma força vendedora ali pelos pavios que eles haviam deixado nas duas velas anteriores. Vocês estão entendendo? Ó, força vendedora, tá? Provavelmente ela vai terminar retraindo, ainda vai terminar dando um gain lindo ali para vocês, tá? Agora é muito importante também que vocês identifiquem que a cor da vela não importa muito. Você tem que entender aonde está a força. E o pavio é onde vai demonstrar para você aonde está aquela força. Um pavio longo, claro, né? Não é pavio curto. Então, se você tem um pavio evidente ali no sentido contrário aonde você quer entrar, não entre, tá? Se você quer entrar vendido e o pavio é longo de alta, não entre numa venda. Se você quer entrar comprado e o pavio é longo de baixa, não entre numa compra, tá? Tudo que eu estou dando de exemplo aqui para resistência, você vai inverter para o suporte, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então esse é um macete básico para você melhorar a sua assertividade aí, operando o suporte e resistência. Analise sempre as duas velas anteriores para você identificar aonde que está a força, beleza? Outra coisa, eu opero retração de M5, então tudo que eu estou te ensinando aqui é para operar retração da vela de 5 minutos. Aí tem a questão do tempo, tá? O tempo de segurança e as marcações. O tempo de segurança, para quem opera retração de M5, tá? Se eu opero para o final da vela de 5 minutos, todas as minhas operações elas têm que finalizar aqui, ó, junto com a vela de 5 minutos. Então, antes de clicar para cima ou para baixo, eu tenho que ajustar o tempo aqui e ficar de olho nesse relógio aqui, tá? Eu nunca posso entrar numa operação se esse relógio estiver com menos de 2,30, tá? Se estiver com mais, ótimo. Com menos, jamais. Então, volta lá no primeiro vídeo do canal que eu expliquei isso no detalhe, tá bom? Para não ter que repetir novamente, beleza? E a última dica que eu quero que vocês dominem é o seguinte. Vamos lá. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora, tá? O gráfico, pessoal, ele tende a repetir os mesmos padrões, tá? Não é porque você tem uma região boa, tá? Uma região de marcação de H1 ou de H4, por exemplo, que ele vai retrair. Não é só por isso, porque lembre-se, o movimento do preço é muito mais importante do que a região em si. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo claro de lateralização no Euro-USD, tá? E aí o que aconteceu? O preço veio, tocou aqui, tá vendo? Ó, tocou aqui. Só que o que eu quero que vocês analisem? Quando o preço tocar a sua região, a sua marcação, e não retrair, por exemplo, ó, aqui ele tocou, mas não retraiu. Você não vai contar aquilo ali como um ponto de retração, então você nunca vai entrar no terceiro toque. Por quê? Isso aqui não retraiu, isso aqui não retraiu, então você jamais iria pegar uma operação aqui. Porque o preço precisa ter um padrão de retração naquele ponto para te deixar mais seguro de entrar naquela região. Se ele não está retraindo ali, pessoal, o mercado não faz milagre, o operacional não faz milagre. Você tem que entender que o preço vai repetir os mesmos padrões. Então, se ele não está retraindo naquela sua marcação, por melhor que seja a marcação, você não vai entrar para retração naquela região. Beleza? Então, aqui eu não teria pegado, aqui eu não teria pegado e aqui eu não teria pegado. Agora, opa, aqui, deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, nesse ponto, pessoal, ele já começou a retrair de novo. Tá vendo? Então, a partir daí, eu poderia voltar a começar a cogitar de pegar ali. Então, por exemplo, se agora vem um novo candle aqui, toca e retrai, e deixa um pavio, por exemplo, bem aqui, eu já posso voltar a considerar, validar essa região, porque agora os preços estão batendo ali e estão retraindo. Quando o terceiro toque vier aqui, ó, porque as duas velas anteriores já retraíram, né? Então, ó, aqui retraiu, então aqui eu entraria de boa. Por quê? Porque as duas velas já retraíram ali naquele ponto. Agora, eu não quero que vocês peguem quando aquela região que você marcou não está sendo uma boa região, um bom ponto de retração, beleza? Por exemplo, aqui, ó, retraiu, entraria no terceiro, no quarto, no quinto. Aqui eu já não pegaria mais, porque aqui já deu sufoco, tá? E uma última dica para fechar com chave de ouro é o seguinte. Sempre que você tiver duas marcações muito próximas, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tivesse, ó, duas marcações próximas, tá vendo? Sempre que você tiver duas marcações próximas, priorize pegar na marcação que está mais distante,
tá? Porque quando tem duas marcações próximas, o preço tende a buscar que está mais distante, tá? Então priorize pegar nas que estão mais distantes, beleza? Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, e depois me contem lá no Instagram como que foi o resultado de vocês, tá bom? Tamo junto e até a próxima aula, pessoal!